Ave Maria, sou servo missionário Roberto. Nosso estudo, a maioria do meu estudo é. Eu coloquei um tema, é distorções protestantes. Por quê? Que eu bato muito nessa tecla. A minha missão é essa: ser uma voz profética, humildemente, como João Batista foi. Tanto o meu carisma serve a exemplo de João Batista. Só sou uma voz. É simples. Eu não preciso da igreja. Eu posso ir diretamente a Cristo. Visão dos nossos irmãos. Eu não preciso da igreja, eu só tenho Bíblia, eu posso interpretar, usar do jeito que eu quero. Porque o Espírito Santo me inspira a pregar, anunciar e a crer nesse Jesus crucificado. Simples. Sem a visão da igreja. Então, se você não precisa da igreja, todo esse projeto de Cristo na cruz é em vão para você, pô. O projeto de Cristo foi isso aqui, ó. Morrer na cruz, fundar uma igreja para você chegar até esse caminho, que é ele, que é a sua esposa. Não separa o esposo da esposa, estão unidos. Uma só carne, como diz a Bíblia, né? Então, aquele que não ouve a igreja, Mateus 17, olha só que interessante, ó. 17, 18, 17, se recusar a ouvir, dizer a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão publicano. Então, meu irmão, a igreja que Cristo fundou lá na cruz, gerou lá na cruz, se tornou pública em Atos dos Apóstolos 2, e tanto em Atos dos Apóstolos 2,42, tem uma doutrina, em Atos dos Apóstolos 2,47, ajudava outro para o caminho da salvação, porque se tornava membro dessa igreja. E Paulo fala em 1 Coríntios 15, 1 e 2, o evangelho que eu anunciei, que eu preguei, que mantém a integridade, é o evangelho, olha só, 15, um e 2. Eu vos lembro, irmão, o evangelho que eu vos preguei, que tendes acolhido, no qual estar firmes, por ele sereis salvos, se conservares como vos preguei, ó. De outra forma, irmão, tereis abraçado a fé. Olha só. Pregado pelos membros da igreja, pelas colunas da igreja, que são os apóstolos, a quem foi confiado. Então você vê aqui, fora da igreja não há salvação. Se tiver pessoas pregando aí outra salvação, tanto que segundo Coríntios 4 irão surgir pessoas que irão pregar outro Jesus diferente, que vai te oferecer outra salvação, sem a visão do magistério, sem o pastoreio do pastor universal, João 21 do 15 17. Desce o Espírito Santo ali nas Apóstolos 2, para quê, meu irmão? Para a igreja se tornar pública, por ação, por inspiração do Espírito Santo. E estava usando a boca dos apóstolos, das colunas, que é membro dessa esposa do Senhor, em sintonia com a esposa, que ensinou todo o evangelho, toda a profecia. E desce o Espírito Santo. João 14, 16, 13. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá que ouviu, eu vou anunciar as coisas que virão. Olha só. Você rejeitando Mateus 18, 17, se recusar ouvi-lo dizer a igreja, e se recusar também a igreja, seja ele para ti como um pagão publicano. Então você está rejeitando o Espírito Santo que assiste essa igreja. Mateus 28, 20. Marcos, você pegar aqui, Marcos 3,13, quem foram enviados? Os apóstolos. A igreja de Cristo se torna pública ali, é fundada, é gerada na cruz. Mas ali em Mateus 16, 19, 18, 19, ali já temos traço com essa igreja vai ser edificada. Quem fundou essa igreja? Cristo, Mateus 16, 18.
sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Então, se edificarei a minha igreja sobre a pedra, sobre a Kefa, João 1,42, que é Pedro, ele é a pedra, então já tem uma igreja fundada, que é o próprio Cristo que fundou essa igreja. Na cruz. Aqui está a profecia. A profecia acontece ali na cruz. João 19:25. Certo? Para você acreditar nessa igreja. Se você negar essa igreja, você é um pagão e um publicano. Está caminhando em vão, porque essa igreja tem uma doutrina. Essa igreja tem um pastoreio. Essa igreja tem um Espírito Santo. Então, como você não precisa da igreja, que o próprio Cristo deixou a igreja, os próprios apóstolos edificaram essa igreja, e é membro dessa igreja. E a Bíblia vem dessa igreja, desses pastoreios, desses apóstolos que morreram dando a vida por essa igreja. Muito diferente de vocês que fundam a igreja sem morrer na cruz. Certo? Que interessante. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos 2 ali, ó. A vinda do Espírito Santo. Desce o Espírito Santo nessa igreja. E primeiro a pregar aqui foi o pastor universal. Atos 2,14. E, olha só, meu irmão. 2,47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia levantava outros que estavam no caminho da salvação. Por quê? Os apóstolos pregavam a doutrina. Perseverar eles na doutrina dos apóstolos. As Apóstolos 2,42. Pra você ver, cara. Saulo, ele perseguiu de morte essa igreja. Essa doutrina, Atos Apóstolos 22,4. E se converte ali em Atos Apóstolos 9. Olha só. 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que ele dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Olha só, cara. Saulo está perseguindo quem? Os membros da igreja. Atos Apóstolos 2, os apóstolos que ele escolheu. Olha só. Então, quem persegue os apóstolos está perseguindo o próprio Cristo. Porque os apóstolos são membros dessa igreja. Estão edificando essa esposa. Então, quem persegue essa esposa, quem persegue o pastoreio, está perseguindo o próprio Cristo. Como Saulo estava fazendo aqui, ó. Atos Apóstolos 8 ali, ó. Do 1. Saulo já tinha aprovado a morte de Estevão. Olha, de perseguidor e se converte a essa igreja. Já não é perseguidor, agora está defendendo essa igreja. Olha só, o 5. Saulo disse: Quem é, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegue, durante te recalcitrante contra os guilhões. Então, meu irmão, até Saulo precisou de uma igreja. A igreja que já está se tornando pública. Tanto que os apóstolos saíram aí por aí para pregar. E Paulo quer calar os apóstolos. Com a mando dos príncipes, dos sacerdotes. Atos Apóstolos 9:1. Enquanto isso, Saulo só repetia ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos príncipes dos sacerdotes só. Olha só que interessante. Então, meu irmão, poderia citar vários versículos aqui. Agora Paulo fala que a igreja convertida é coluna sustentáculo da verdade. Se apartou dessa igreja, é um pagão publicano. Está degrinindo essa igreja, está degrinando o próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo assiste essa igreja. E quem foi enviado? Os Apóstolos 2. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Ide por toda a nação e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A quem? Você pegar em Marcos 16:15. Disse-lhe: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só. Agora você pega em Mateus. Para quem que está falando isso? Para os apóstolos. Você pega Mateus
28:16, ó. Os 11 discípulos foram para Galiléia, para a montanha que Jesus lhe tinha designado. Quando ouviram, adoraram. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhe disse: Toda a autoridade me foi dada do céu e na terra. E depois ensinai todas as nações, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinai e observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, meu irmão, o projeto, o propósito de salvação tem que ser membro dessa igreja. Mas a Bíblia me fala diferente. A Bíblia, eu posso crer nessa igreja através... Não, meu irmão, a Bíblia vem da igreja. Não queira cair nesses teólogos protestantes mentirosos aí que... quem vem primeiro? A Bíblia, a igreja. Não, meu irmão, a Bíblia é fruto da igreja. Tanto que as apóstolos ali, desce o Espírito Santo. Não tem Novo Testamento escrito. Foi pregado oral. Tem a Septuaginta, o Velho Testamento. Certo? Mas nós estamos falando da nova aliança. Pedro saiu para pregar oral. Aliás, Apóstolos 2,14, Pedro está pregando oral. Lembrando a profecia de Joel 3. É simples, meu irmão. Mas Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Ninguém vê o Pai se não for por mim, meu irmão. Que isso sobe na nuvem, meu querido. E deixa a sua esposa, a sua igreja. Agora, para você ir até o caminho, até o Pai, ou até ele, tem que ser membro dessa igreja. Não membro das igrejas, porque Mateus 12 ali, 25, ou Marcos 3, Lucas 11, toda divisão será dispersa, pô. O único projeto está na igreja. Fundada e gerada lá na cruz, cara. Não tem como fugir disso. Você quer fugir disso? Você está colocando a sua salvação em xeque, pô. Porque Paulo, ele se converteu e se tornou membro dessa igreja, o último apóstolo menor de todos. Você pegar aqui, 1 Coríntios 15 ali, 8 em diante. Olha só. E por último, de todos, apareceu também a mim como um motivo, porque eu sou 9, o menor dos apóstolos, e não sou digno de chamar apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, ó. Eu sou imitador de Cristo, sem a visão da igreja? Como você é imitador de Cristo se você se apartou da igreja? Paulo fala ali para os coríntios, ó, sejam meus imitadores. Ali todo mundo, a comunidade de Coríntios, imitava Paulo. Porque Paulo, ele é a imitação de Cristo. Quando ele fala, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, estou preso atado da cruz de Cristo. Gálatas 2,19. Então, como você vai ser imitador de Cristo? Se revoltando contra a igreja? É simples, meu. Salve Maria, sou missionário de São Roberto, missionário católico. É pra gente refletir, pô. Sim, Marcos 9, Lucas 9 fala, assim, ouvimos fulano expulsar demônio em seu nome. O Senhor fala assim, não em pensar, aquele que não é contra mim é a favor. Sim, você pode ser a favor da igreja. Mas ali não tem uma igreja estipulada ainda, agora tem. Agora você tem que ser membro dessa igreja. Porque ajuntava outros ali para caminho da salvação. Para mostrar o quê? Na fração, na comunhão, na oração. Para mostrar o quê, cara? A unidade. João 6, por quê? A igreja. Porque a igreja que tem o verdadeiro Cristo. Não é o maná, é a Eucaristia. Olha o que isso vai falar aqui, ó. João 6. Esse foi o propósito de Cristo. Aqui, ó. 52 até o 59, ó. Essas palavras os judeus começaram a discutir, dizendo, como pode este homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse, em verdade vos digo, se não comeis a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe meu sangue,
tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ó. A unidade. Assim como o Pai me enviou, vivo, eu vivo pelo Pai. Assim também aquele que come a minha carne viverá por mim. Ó. Cristo enviou quem? Os apóstolos. Então, os apóstolos estão em um com Cristo. Como o Pai está com o Filho, e o Filho como está com o Pai. Por isso que ali, fora da igreja, não há salvação. Porque a igreja, a esposa está unida com o esposo. Como você vai rejeitar a esposa e só ter o esposo? Jesus divorciou da sua esposa? Como você vai receber o verdadeiro Espírito Santo que está sobre a esposa? Está divorciado também da esposa? Como você vai comungar o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo? Aquele que come a carne e bebe meu sangue terá a vida eterna. Aonde está esse sangue e esse corpo? Na sua igreja. Onde está a sua esposa? Onde está o Espírito Santo? Onde estão os discípulos? Na unidade. Não uma igrejinha que é fundamento de homens, que não tem consagração. É simplesmente um teatro, meu querido. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram e morreram. Quem come desse pão viverá eternamente. Tal foi o ensinamento de Jesus na sinagoga de Cafarnaum. Você está entendendo, pô? Por isso, fora da igreja não há salvação, porque a igreja é o próprio Cristo. É simples entender isso. A sua igreja ali está a autorização do seu sacrifício. A sua igreja está ali, a sua esposa está o verdadeiro pão, não o maná, que nossos pais comeram e morreram. É o pão vivo que desceu do céu, que é Cristo, eucarístico. O maná quem come é os protestantes. Fora da igreja na salvação. Então, se você não precisa da igreja, como você vai comer esse pão que desceu do céu? Está queimando em vão, meu querido. A heresia está tanto hoje nessa atualidade, porque você vê até na esquina pastores pregando, anunciando o reino de Deus. Totalmente errado. Catam a Bíblia, bota debaixo do braço, eu não preciso da igreja. Você é um ingrato, que a Bíblia vem da igreja. Tá comendo, cuspindo no prato que come. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.